Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo. Esse vídeo está sensacional. O Joel aí traz algumas verdades na cara aí da militância, falando sobre a negociação que vai acontecer agora com o Marco Rubio. E a Globo está desesperada, juntamente com o desgoverno, desesperado, porque sabe que o Marco Rubio não vai alisar, principalmente nas sanções que foi colocado, impostos aí aos ditadores de toga, e também uma turminha aí do desgoverno Lula perdeu o visto e eles estão totalmente desesperados. Olha só, eu vou deixar só um trechinho. Vou deixar só um trechinho aqui do que o Joel tá falando nesse vídeo. Só um trechinho. Visível como Trump. Primeiro, o fato do Marco Rubio estar liderando isso, poderia, em tese, ser o secretário de comércio também. O Marco Rubio coloca alguém mais importante do governo, então tem esse lado até que bom, mas também coloca alguém que a gente sabe que, se depender dele, não era para ter acordo nenhum, porque ele é ferrenhamente, visceralmente contra todo tipo de esquerda na América Latina, essa visão muito carregada ideologicamente. Inclusive foi dele que partiu a ideia de sancionar, veja só, aqueles servidores que estiveram ligados ao Mais Médicos lá atrás, um negócio totalmente fora do contexto aqui, mas enfim, esse é o tipo de visão que ele tem, que até é compreensível, dado que ele é de família de origem cubana, fugida, refugiada ali, não podem voltar pro país da origem da família, enfim, até compreensível, mas é alguém que traz essa posição profundamente ideológica. Agora, o Rubio tá ali para servir ao Trump. E o Rubio é alguém que já se mostrou que ele entendeu bem o recado político dos Estados Unidos. Ele já foi contrário ao Trump no passado, hoje em dia também é o mais leal servidor ali. Então... meus amigos, e nesse vídeo também vai ter um trechinho aí que o Joel vai falar a verdade do que está acontecendo na economia brasileira, que está prestes a colapsar. O governo está desesperado, querendo tirar mais e mais dinheiro do meu e do seu bolso através de impostos. Hoje batemos 3 trilhões de impostos arrecadados pelo governo, recorde na história do Brasil, e o governo não tem dinheiro, a gastança é desenfreada. Vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá essa moral, você que é de direito, dá essa moral a esse canal. Vamos acompanhar mais o que o Jota tá falando. Esse é o objetivo, né, central. O Trump se diz e é um homem de negócios. E aí me veio uma pergunta na cabeça, porque eu estava escutando o assunto hoje com o Vitor Boiadian, Ricardo Abreu e o professor Leonardo Trevisan, e eles estavam discutindo se esse primeiro passo é só realmente a abertura do diálogo e aí recomeçam as negociações a partir daí, ou seja, zeramos, temos uma porta aberta, mas zeramos, agora a gente vai começar a conversar. Ou se a próxima conversa já vai ser num tom agradável como essa primeira foi. Pois é, Mara, boa tarde aos colegas também, Ana, Joel, Camarote, a você, assinante. A gente pode especular, a gente pode conversar com o entorno ali da diplomacia brasileira, com gente que está ligada às negociações do lado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas é tudo ainda muito na base da especulação. E dá para a gente torcer também o que seria o melhor, o que dá para a gente vislumbrar como resultado possível. Eu imagino que depois do estremecimento que houve nas relações, claro estremecimento nas relações Brasil e Estados Unidos, com mais de 200 anos de relações diplomáticas e que começaram muito mal nesse novo governo Trump. Quer dizer, começaram primeiro com uma mensagem do presidente Lula logo depois da eleição do Trump, em que ele o felicitava pela eleição, pela volta à Casa Branca, e dizia torcer pela cooperação e pelo trabalho conjunto entre os dois países, que os dois teriam muito a ganhar. Depois disso, o Brasil só entrou no radar quando veio o tarifaço. E veio o tarifaço, inicialmente o Brasil ficou ali 10%, estava junto num bolo ali. Rapidamente, a gente soube depois e começou a acompanhar também os trabalhos de pressão de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo Neto, do último general-presidente João Batista Figueiredo, também trabalhando intensamente nos Estados Unidos, e o relacionamento deixou de ser econômico, passou a ser marcado pela ideologia. E ali com uma campanha muito forte de minar qualquer tipo de aproximação, uma campanha que teve sucesso até certo ponto, até que fosse desenrolando o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, e aí mudou tudo de novo com aquele encontro fortuito, mais ou menos aceito e já imaginado pelas duas assessorias, se não quisesse não teria acontecido, e aí uma janela, porque aí já começa os Estados Unidos com problema de pressão inflacionária, a questão de produtos como café, como carne e outros que de fato podem ser um problema para o Trump, o fato de que não há um descompasso comercial entre os dois países, assim muito mais oportunidade de interesse de lado a lado, e a questão ideológica nesse momento me parece um pouco de lado. Se permanecer nesse tom, se de fato os temas comerciais ganharem a preponderância que merecem e o tema ideológico ficar deixado de lado, me parece que ambos os lados têm muito a ganhar. Lembrando que Donald Trump está enfrentando uma série de questões delicadas internamente nos Estados Unidos, com a questão do shutdown, com a questão do envio de tropas federais para cidades governadas por democratas, também política exterior, em meio a negociações no Oriente Médio, o impasse na Ucrânia, tudo isso, né? Então seria do interesse dele, imagino eu, como negociador que se vende, né, conseguir uma boa vitória para os Estados Unidos, garantir aí uma retomada. E é nisso que a gente aposta, eu quero crer também que no governo é nisso que se esteja apostando. Se conseguirmos isso, mesmo que não se feche nada numa primeira conversa, mas que se estabeleça os parâmetros para futuras conversas, eu acho que a coisa estará caminhando bem, positivamente. Eu não estou falando nem de vitória política, eu estou falando de positivamente para boas relações comerciais poderem acontecer e se desenvolver entre os dois países. E ele adora vencer, isso, né? Então... E ele vai poder ter uma narrativa dizendo, renegociamos tudo, tivemos uma boa química, e o Trump vai poder vender como quiser. E o Lula vai dizer, tá vendo? Ele não tinha as informações corretas, eu dei as informações corretas e nós conseguimos e tal. Então,
seria um caminho. Vamos vendo, né? É imprevisível, é claro. Joel, é claro que o governo quer tratar as negociações da maneira mais positiva e otimista possível, isso faz parte, né, até da retórica mesmo, mas a gente pode ter obstáculos, como, por exemplo, a imprevisibilidade de Trump, a questão de Marco Rubio ter sido designado, apesar de ser uma designação natural, porque ele é secretário de Estado. O que você acha que pode ser uma pedra no caminho? Boa noite. Boa noite, Bárbara, Lins, Camarote, Ana, todos os assinantes também. Acho que você vai no ponto, Bárbara, quando você diz que tem muita torcida e de ambos os lados, né, para ver essa história. E existem realmente alguns motivos que levantam aquela pulguinha atrás da orelha que é saudável ter sempre que a gente está lidando com alguém tão imprevisível como o Trump. Primeiro, o fato do Marco Rubio estar liderando isso, poderia, em tese, ser o secretário de Comércio também. O Marco Rubio coloca alguém mais importante do governo, então tem esse lado até que bom, mas também coloca alguém que a gente sabe que, se depender dele, não era para ter acordo nenhum, porque ele é ferrenhamente, visceralmente contra todo tipo de esquerda na América Latina, essa visão muito carregada ideologicamente. Inclusive foi dele que partiu a ideia de sancionar, veja só, aqueles servidores que estiveram ligados ao Mais Médicos lá atrás, um negócio totalmente fora do contexto aqui, mas enfim, esse é o tipo de visão que ele tem, que até é compreensível, dado que ele é de família de origem cubana, fugida, refugiada ali, não podem voltar pro país da origem da família, enfim, até compreensível, mas é alguém que traz essa posição profundamente ideológica. Agora, o Rubio tá ali para servir ao Trump. E o Rubio é alguém que já se mostrou que ele entendeu bem o recado político dos Estados Unidos. Ele já foi contrário ao Trump no passado, hoje em dia também é o mais leal servidor ali. Então, acho que dele diretamente, pessoalmente, talvez não parta grandes problemas. Agora, a imprevisibilidade do Trump, sim, ela continua sendo um fator de alerta. A gente já viu as armadilhas que o Trump armou para outros líderes no passado, inclusive líderes como o Zelensky, que esperavam uma posição de muito apoio dele. Pior que passou o tempo, o Zelensky até acabou conseguindo mais apoio do Trump, né? Mas naquele momento lá atrás, na reunião, ele foi realmente tratado de uma forma humilhante, né? Então, por isso é sempre bom ficar claro, ter os olhos abertos, ter muita cautela. Dito isso, me parece que a oposição brasileira, ela está aqui muito mais torcendo do que fazendo um diagnóstico quando ela diz que não. O fato do Rubio estar ali mostra que, na verdade, nada vai mudar para o Brasil, o Trump não vão conseguir nada. Gente, se o objetivo do Trump fosse que nada mudasse, ou que apenas mais sanções viessem, por que ele faria tudo isso que ele está fazendo? Por que ele elogiaria o Lula, conversaria com o Lula na ONU, conversaria no telefone meia hora com o Lula para depois elogiá-lo de novo, trocaria telefone? Se tudo isso está acontecendo, muito provavelmente é porque por parte do governo americano já há a percepção de que não tem sentido manter tudo como está, ou seja, no zero, né? O zero nós do Brasil já temos, é o que a gente tem tido até agora. Se algo vai mudar, provavelmente é para ser algo melhor, especialmente nessa questão das tarifas. Essas tarifas são muito irracionais do ponto de vista econômico. Olha o café, como é consumido em grandes quantidades nos Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor mundial. Ninguém nos substitui. O segundo lugar, longínquo, que é o Vietnã, produz um café de outro tipo de qualidade que não substitui o nosso. Não é fácil para eles substituírem isso. A carne também, o Brasil é um importante produtor. Enfim, acredito que nessa questão tarifária, imagino eu, também confesso, também torço eu que o Brasil tenha um avanço, porque isso prejudica o país inteiro e prejudica os nossos dois países. E tem tudo para sair uma vitória mútua. Portanto, o Lula, o Trump, como, olha, tirei as tarifas, talvez haja alguma concessão brasileira aí no meio, entrada do etanol americano, não sei, alguma coisa assim. E o Lula, por sua vez, vai poder ter algo. Se isso acontecer, o Lula vai ficar numa posição muito confortável de poder dizer: eu resolvi o problema que o Eduardo Bolsonaro criou. Certo, Joel. Já voltamos a conversar, Camarote e Ana. Arrecadação. Já ouvimos, né, várias vezes vocês comentando que esse não é o único caminho para equilibrar as contas públicas. Muito pelo contrário, né? Preciso cortar gastos, sanear as contas, fazer ajuste fiscal. Quero entender de você qual é a perspectiva quando se fala apenas em aumentar em arrecadação. É o correto? Pois é, chega-se numa situação de dilema como a atual em que fica quase inevitável esses aumentos de arrecadação. O governo vai vendo qual parafuso ele pode apertar aqui ou ali para garantir os bilhões de reais que ele precisa para não ter que congelar gastos num período mais à frente. Congelamento de gastos vai significar o quê? Vai significar que gastos de diversos ministérios não vão acontecer. Isso pega, inclusive, emendas parlamentares. Então há um incentivo também para os congressistas de aprovarem esse tipo de medida provisória que o governo está trazendo aí, porque no final das contas ambos vão entrar juntos no congelamento. E o congelamento, como a gente sabe, é o pior tipo de corte de gastos na prática. Por quê? Porque é aquilo feito no calor do momento, não de forma estratégica, não de forma estrutural, limitando gastos que podem fazer falta em diversas frentes. O governo, e esse é o ponto que eu acho importante, poderia não estar enfrentando essa situação. Que situação eu digo? De que a cada poucos meses voltar para uma situação em que ou ele aprova mais um pequeno aumento aqui ou ali de alguma taxa ou imposto, ou ele se força a um congelamento. Como é que ele faria isso? Aí sim, com algum tipo de corte mais estrutural ou de reforma mais estrutural dos gastos. A gente sabe que o gasto público brasileiro, inclusive a parcela obrigatória desse gasto, que é a imensa maior parte do gasto público brasileiro é obrigatório, e cresce a uma taxa inclusive maior do que permite o marco fiscal que o próprio governo aprovou. Então,
é inevitável que essa situação surja e que esse dilema surja volta e meia para um governo como o governo Lula atual. Qual que é a má notícia? A má notícia é que, bom, esse ano já não se discutiu essa revisão estrutural dos gastos, que tem várias frentes. Tem o piso de saúde e educação que o governo recolocou. Será que o aumento automático desses gastos, sempre acima do limite que ele próprio traçou para o gasto, faz algum sentido? A desvinculação de salário mínimo e diversos benefícios, você permitiria inclusive aumentar mais o salário mínimo. Você tem uma reforma administrativa que podia ser discutida. Agora o Congresso retomou essa discussão da reforma administrativa. Nós já estamos aqui nos encaminhando para o ano final do governo, né? E ano que vem, muito provavelmente, é ano eleitoral, aí é que a gente não vai ver discussão mais séria de reforma estrutural do gasto público brasileiro. Esse é um tema que deve ficar para 2027. Mas ele é inevitável, sabe? Ele pode ser empurrado com a barriga. O governo pode dar um jeito aqui e ali para cumprir o marco fiscal. Lembrando que tem um monte de gastos do governo que ficam fora da lógica do marco fiscal, então o déficit real vai inclusive ser maior, o déficit verdadeiro, né, vai ser maior do que aquele que vai ser contabilizado para efeitos da meta deste ano, né? E o governo vai empurrando essa questão com a barriga, mas o problema está colocado. O problema do aumento do gasto obrigatório no Brasil não vai ter como fugir disso, só que tudo indica que apenas em 2027. Camarote, esse sufoco para a aprovação da medida provisória que a gente viu agora na comissão é sinal de que o jogo para o governo não está ganho? É um sinal de alerta, né? Foi apertado e o sinal de alerta, mais do que a comissão, viu, Bárbara? E meu boa noite ao Joel, não tinha falado ainda com ele. O sinal de alerta é justamente tentar deixar para a enésima hora, que é amanhã. Se isso ficar realmente da Câmara para amanhã, o governo fica ainda no risco maior. Deixa eu te explicar o fundo. O pano de fundo político disso daí, que está em questão. Você tem a oposição percebendo que esses 20 bilhões, que agora já não são mais 20 bilhões, já teve uma redução, como a gente alertava desde a semana passada, que enxugar, cair para cerca de 15 bilhões, que essa desidratação, mesmo assim, da medida provisória 1303, mesmo assim, isso vai dar um impulso para o governo. Ou seja, o dinheiro que vai dar o fôlego para ali tentar fechar a meta do próximo ano. A meta do próximo ano é um superávit de 0,25, que já não seria um superávit, ficaria zerado. Essa, mais ou menos, o cenário, porque é o cenário mais realista. Mesmo assim, e aí o Joel coloca muito corretamente, você haverá ainda o crescimento do endividamento independentemente da taxa de juros, que você tem coisa que, despesa, por exemplo, com uma parte dos precatórios, a gente vai ver essa despesa fora da meta fiscal, como já é hoje. E isso cria um movimento, fora isso que o endividamento vai crescendo, porque não se resolve o estrutural. Então, essa taxa de juros, ela cada vez mais, o governo agora quer atacar o Banco Central, que é do Galípolo. Já está dando ordem nos bastidores para criticar o Galípolo. Veja, por quê? Porque o Galípolo só tem um instrumento, que é a taxa de juros, o Banco Central. Então, o governo, se não resolve de fato o fiscal de forma estrutural, o Banco Central também não tem muito o que fazer. Não tem um outro tipo de movimento para controlar a inflação. Então, é uma situação difícil. Então, a oposição, nesse momento, quer tá se esforçando para tirar esses 15 bilhões extras, justamente para não ajudar o governo aos gastos no ano eleitoral. O que é que o governo está falando para o Congresso Nacional? Vai cortar e vai cortar de emenda. Não tem outra solução mágica. Então, ou ajuda aqui, ou vai cortar de emenda. A verdade não se pensou em algo, a meta fiscal, o arcabouço fiscal, né, como foi chamado pelo governo, tem uma falha estrutural, porque sempre possibilita um crescimento da despesa, além do sustentável, digamos assim, e o que a gente vai ver a partir de 2027, já está acontecendo um colapso das contas públicas, e isso vai se acentuar até 2027, porque aí você tem várias regras que deixam de existir, inclusive essa dos precatórios, então tudo vai entrar na meta fiscal, e aí sim a gente vai ter um problema estrutural, e o governo de fato não está olhando para várias questões, e aí eu vou enfatizar, tem uma reforma administrativa que tardiamente está sendo analisada pelo Congresso, poderia ter sido no primeiro momento do mandato do deputado Hugo Mota, mas que mesmo assim o governo está de costas para essa reforma administrativa. Está fazendo que não é com ele. Ou seja, porque ideologicamente não se afina para uma reforma que é necessária para o país. Erro do governo, como foi erro também do governo Bolsonaro. Bárbara. Parece, então, que uma crise está sendo contratada mesmo aí, né, para as contas públicas para 2027, no melhor dos cenários, por assim. Meus amigos, acompanhamos aí. O Joel trouxe aí algumas informações que a militância não tem coragem. Mesmo o Joel sendo de esquerda, o Joel é um comentarista aí de esquerda, mas perto desses outros comentaristas ele se torna aí o mais de direita possível, porque a militância da Globo, eles não cansam de fazer aí politicagem a favor do desgoverno Lula.
É muito, 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 muito triste o que acontece aqui diariamente. Mas observamos aí o desespero que eles estão. Primeiro, qual é a primeira coisa que eles estão aí totalmente desesperados? É o Marco Rubio. Eles estão aí tentando criar uma narrativa de tranquilidade, que o governo vai se sair bem, que está indo muito bem, mas eles estão emborrando nas calças com medo. E a outra coisa é porque eles sabem que o governo gasta hoje mesmo, nesse até não acabou o ano de 2025 e só em redes sociais de impulsionamento do conteúdo que eles estão postando aí. O governo já gastou 70 milhões de reais só de impulsionamento aí nas redes sociais, fora o que eles gastam os milhões e milhões de reais em propagandas aí nessa Globo Lixo, para falar bem do governo o dia todo. É, eles estão totalmente desesperados porque sabem que em 2026 eles não vão ganhar. O povo vai passar por um dos maiores desastres econômicos agora até o final de 2026 vai ser só notícias ruins economicamente, porque a bomba fiscal está ainda batendo na porta. Galera, se você está assistindo esse vídeo, eu queria fazer só um pedido para você. Se inscreva no canal, você que é de direita, não custa nada você apoiar um canal de direita clicando aqui em se inscrever. Você vai também deixar aqui o seu like, é importantíssimo. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes. O canal dá para chegar aí. Se você deixar o seu like, esse vídeo vai chegar mais e mais pessoas de direita. Deixe seu comentário aqui, a sua indignação com essa Globo Lixo e com esse desgoverno Lula. Tamo junto e até o próximo vídeo.